Olá, gente. Boa noite para vocês. Como é que vocês estão? Vamos aqui mais uma videoaula, preparando para vocês material, tá, do conteúdo de amanhã para vocês, tá bom? Vamos lá entrando na nossa página, né? Só lembrando você, né, vocês vão lá no Google, eu já tenho salvo no meu favorito. Eu venho aqui, ó, no Gmail, tá? Para não ter confusão nenhuma, você entra lá ou entra no Google vai ter a barrinha aqui em cima na conta de você entrar. Tem a minha conta de acesso, daí do SM Prefeitura de São Paulo.gov.br. Aí valendo, demora um pouquinho, é manivela, mas vai abrir. Vamos fazendo as atividades, gente. Tem poucas pessoas me entregando as atividades. Tá? Passando atividade para vocês, tá? Sextos anos. Esta é a última atividade do caderno de vocês, da apostila de vocês. É a última atividade para vocês estarem, para nós estarmos fazendo, e já tem uma apostila nova para chegar aí para vocês. Mas enquanto não chega, tá? Nós vamos continuar trabalhando, vamos continuar postando as atividades aqui. Tá? Vai ser igual ao início, enquanto não tinha apostila, ia postando atividades, tá? Que eu tenho preparado para vocês. Não podemos parar, não podemos desanimar. Temos que ir firme e forte. Tá? O mundo é daqueles que se esforçam. Precisamos se esforçar. Vocês vêm aqui, ó, nesse Google Apples. Lá no Google Apps tem vários materiais para vocês estarem acessando, tá? Eu vou vir aqui no meu Drive porque eu ainda não postei a atividade. Eu vou postar a atividade, tá? Eu ainda não postei, mas vocês vão lá no Google Sala de Aula, tá bom? E lá vocês entram. Uma atividade fresquinha que fiz para vocês, tá? É atividade, ela tem na apostila, porque eu estou falando, é a última atividade da apostila. Tá? Depois a gente não vai ter mais essa apostila por enquanto. Tá? Falaram que vai vir uma outra apostila, o volume número 2 do Trilha de Aprendizagem, tá? Mas só que nós não temos nada certo ainda, tá bom? Mas falaram que está vindo, tá? Já está para ser impresso já. Assim que for, a gente vai estar entregando para vocês, tá bom? Na atividade, tem que colocar o nome aqui, eu esqueci de colocar o nome da atividade. É mais uma atividade simples, tá? É uma atividade com apenas 5 questões para vocês estarem trabalhando, tá? Então é a atividade 8, é a última atividade. Ela está na página 52 à página 54. Clônica, um olhar atento para o cotidiano. Então nós vamos estar trabalhando aqui com o gênero clônicas, tá? Com vocês. Não esquece de colocar o nome completo, a série, tá? Colocou o nome completo e a série bonitinho. Vamos lá, trilhas de conhecimento, aquele textinho que tem lá no início de cada atividade. Tá? Atualmente, a clônica é um gênero literário que explora qualquer assunto, principalmente os temas do cotidiano. Essa é a principal característica dela. É um texto narrativo, porque ele tem as 5 características do texto narrativo. Vai ter os personagens, vai ter o enredo, vai ter o tempo em que a história acontece, vai ter o espaço e vai ter o narrador. Na maioria das vezes, o narrador é um narrador personagem, tá? Ou narrador onisciente, está ciente das coisas que estão acontecendo ali, tá? Então, tem as características, é um texto narrativo, é um texto novo, né? Ela surgiu agora no modernismo, que surgiu a clônica, tá bom? É um texto novo. O objetivo dela era falar dos assuntos do dia a dia. Então, até vocês mesmos podem produzir. Quando vocês falam do dia de vocês, né? E vocês trazem todas as ações que acontecem no dia de vocês, os personagens que estão ali, as pessoas que estão envolvidos
naquela situação que vocês passarem, você passa isso para o papel, aquilo ali se torna uma crônica. Ela pode ser escrita, ela pode ser uma crônica oral mesmo, tá? A pessoa contar, a Rede Globo, por exemplo, tem um telejornal e às vezes eles trazem essa crônica, tá? Falando sobre um lugar, falando sobre uma determinada pessoa, tá? Ou uma situação que aconteceu. Por exemplo, A Grande Família, se vocês já assistiram, aquilo ali é uma verdadeira crônica, tá? Um verdadeiro texto literário, pode ser considerado até como uma crônica. Por quê? Porque ela narra situações do cotidiano, do dia a dia. Tá? Ali são fictícios? São, mas são coisas que poderiam acontecer algumas coisas. Tá? Mas é bem naquela característica, você contar os fatos que aconteceram durante aquele dia. Então vamos lá. Nela, o cronista comenta alguns acontecimentos ou situação real e atual do seu dia a dia, ou que ele vivenciou, ou que ele presenciou com outras pessoas, tá? Na crônica aqui, por exemplo, da Vaguidão Específica, tá? De Fernando Miló, ele vai narrar um fato que aconteceu com duas pessoas, né? Não se sabe se ele conhece ou não, ou se ele viu aquela situação, ficou vidrado ali naquela conversa entre as duas pessoas, e com base naquilo ele criou uma pequena crônica, tá? Pode ser isso, é o observador, o narrador observador. Ele observou uma situação e com base disso ele criou a história dele, a crônica dele. É uma história curtinha, né? É uma página só. Ela sai muito nos jornais, em revistas. Folha de São Paulo, por exemplo, o jornal A Folha de São Paulo sempre tem, tá? Tem uma seçãozinha ali que tem a crônica. A revista Veja, né? Ela tem também, sempre tem. O Milor Fernandes também é um dos grandes escritores da Folha, presta esse serviço para a Folha, para a revista Veja, tá? Então tem sim, tem as crônicas esportivas, né? As crônicas esportivas também faz parte, só que vai falar da questão do esporte, tem aquelas que falam sobre a questão de política, tem várias situações, tem a crônica que vai falar sobre a questão da culinária, uma situação que aconteceu na cozinha, no preparo de um prato de um restaurante, tá? Então tem vários, a crônica ela abrange, ela é muito extensa, ela dá ao campo para se escrever, é vasto. É por isso que eu falo, até vocês mesmos, se vocês quiserem, eu acho que eu vou pedir como próxima atividade vocês produzirem uma crônica. Uma boa ideia essa, gostei. Então vamos lá. Geralmente as crônicas que são escritas para serem publicadas em jornais e revistas, Folha de São Paulo, Veja, Revista Época, Placar, que é uma revista de esporte. E mais tarde pode ou não ser reunidas em livros. Tá? Conforme, né, vai do autor, ele fez um número, pessoal, vamos colocar isso aí em livro, aí vai e coloca. O Milor Fernando mesmo, né, tem vários, né, escritores e são especialistas em crônica. Jô Soares, por exemplo, né, além de um escritor maravilhoso, vários também produziu algumas crônicas, tem algumas crônicas dele, outros personagens também tem, até no meio do jornalista, do jornalismo, tem pessoas que, como eles narram os fatos que acontecem ali, acaba fazendo um livro com base em todas as histórias que eles fizeram, tá? Junto o número, vai o editor, não, isso daí ficou legal, vamos fazer um livro, ele vai e acaba produzindo livros, tá? Tem muitas crônicas em livros que são maravilhosas, eu vou passar algumas dicas para vocês. A crônica tem como característica o tom humorístico ou crítico, tá? Ela pode ter esses dois lados, humorístico ou crítico, tá? Eu vou dar fazer cômico de alguma coisa que aconteceu comigo, tá? Ou vou criticar algo que aconteceu, tá? Por isso que é muito utilizado no meio da política, no esporte, em várias áreas. Quem já assistiu, por exemplo, Todo Mundo Odeia o Chris? Todo Mundo Odeia o Chris, né? Agora é um seriado, né? Ele passou por um outro gênero, mas você vê que ele narra um fato de um momento da sua história, um momento da sua vida, né? Cada história que ele traz ali, cada episódio,
É um fato que aconteceu naquele dia ou durante aquela semana, que para ele foi muito marcante, que chamou muita atenção, e com base naquilo ele escreveu, né? E ficou tão legal a escrita que depois ele foi e fez através do seriado. E isso também é um bom exemplo, tá? O humorístico ou crítico, você irá ler uma crônica de Milô Fernandes, cujo título é Vaguidão Específica. Vaguidão, vago. Né? Aqui há um paradoxo, aqui, né? Uma contradição. Vaguidão é aquela coisa vaga, que não tem nada. E específico, aquilo que é detalhado, aquilo que é determinado, né? aquilo que é pontual. Né? Então, há um oposto nas duas palavras, e ele utilizou esse oposto para escrever essa crônica, o título. Antes de iniciar a crônica, o autor se apoia numa pequena frase, epígrafe. A partir dela, é possível imaginar sobre o que o autor vai falar. A partir da epígrafe, é possível inferir que o autor irá fazer alguma brincadeira com a maneira vaga das mulheres falarem, mas que consegue se entender. Apesar de, nessa atividade, você precisará mobilizar conhecimentos breves para compreender as entrelinhas do texto. O que é entrelinha? Aquilo que não foi falado, aquilo que está numa forma subjetiva. Tá? Você tem que interpretar, entender. Tá? Cadê? Nas entrelinhas, compreender as entrelinhas do texto. O texto acima e a epígrafe são uma boa pista. É importante, pois, que você observe que o texto é um diálogo entre duas mulheres. Tá? Um diálogo entre duas mulheres. Observe ainda que o título é contraditório, vaguidão específica. Pense um pouco antes de iniciar a leitura. Como algo pode ser vago e específico ao mesmo tempo? Olha o contraditório, o paradoxo aí, tá? Que ele traz. Leia o texto e veja se conseguiu compreender esse paradoxo. Aí nós temos aqui um site, tá? Que é para você ler outras crônicas do Milô Fernandes. Eu recomendo, é um ótimo autor, escritor maravilhoso. Tá? Já li várias crônicas dele, já li várias crônicas para os meus alunos, já levei vários textos. É muito legal, muito bom mesmo. Então, para conhecer sobre o autor Milô Fernandes e ler outras crônicas dele e de outros autores, você pode acessar o site www.releituras.com/Milô e assim vai. Tá? Vocês podem copiar o link. Tá aqui, ó. Opa, o meu foi tudo. Vocês copiam só essa parte aqui, ó. Tá? Ó, essa parte que eu marquei. Você copiou isso aqui. Já dá para vocês acessarem, tá bom? Já chegam lá no portal do Mac, já sabe. Mas é esse daqui que eu ia pegar, eu peguei o errado. É esse aqui, tá? Esse texto aqui, ele foi tirado lá do portal do Mac, dos arquivos de PDF em 2018, tá? Eles estão lá na página 59 e 60, tá? Do livro do Milô Fernandes, que ele fez e deve ter postado isso no livro. Aí nós vamos praticar. Exercício número 1 é um exercício só, mas que tem 5 questões nele. Tá? Vaguidão específica. As mulheres têm uma maneira de falar que eu chamo de vago específica. Richard German. Tá? Então é uma fala, provavelmente é um inglês aqui, que ele tirou, que as mulheres falam de uma forma, se você não conseguir entender ali o contexto, você vai ficar boiando. Porque ela fala de uma forma vaga para quem está ouvindo. Tá? Quando ele fala vago, não é vago entre elas. Elas conseguem se entender. Mulher se entende. Com o olhar elas já se entendem. Tá? Mas esse vago é para nós de fora. Principalmente nós homens. Para nós é vago. Mas para mulheres não. Tá? E é específico, é direto. Tem um objetivo e elas conseguem entender direitinho cada palavra, cada sentido. Maria, ponha isso lá fora, em qualquer parte, junto com as outras? Não, ponha junto com as outras. Não ponha junto com as outras. Não.
senão pode vir alguém e querer fazer qualquer coisa com elas. Ponha no lugar do outro dia. Sim, senhora. Olha, o homem está aí. Aquele de quando choveu? Não. O que a senhora foi lá e falou com ele no domingo. Onde é que você... que é que você disse a ele? Eu disse para ele continuar. E ele já começou? Acho que já. Eu disse que podia principiar por onde quisesse. É bom. Mais ou menos. Mas o outro, eu acho melhor. Você trouxe tudo para cima? Não, senhora. Só trouxe as coisas. O resto não trouxe, porque a senhora recomendou para deixar até a véspera. Mas traga, traga. Na ocasião, nós descemos tudo de novo. É melhor, senão atravanca a entrada e ele reclama, como na outra noite. Está bem, vou ver como. Tá? Milor Fernandes, o Pitch Paf, o Cruzeiro, 1956. Então, é da onde que fez o livro, o Pitch Paf, tá? A editora O Cruzeiro, em 1956. E aqui tem um site dele direitinho para vocês verem. Vamos lá. Quem você imagina que são as interlocutoras dessa conversa? Quem vocês acham que são? São duas amigas? É a patroa e a funcionária? Nós já sabemos que são duas mulheres, né? Porque foi o que o início lá do texto falou. Tá? Então nós sabemos que são duas mulheres. A primeira aqui já tem até o nome, Maria. Ponha isso lá fora, em qualquer parte. Nós sabemos que tem o nome de Maria e a outra não, mas é um respeito aqui, né? Sim, senhora. Olha, o homem está aí. Então, sim, senhora, né? Já é um ar de respeito, não é uma colega, tá? Não é uma pessoa íntima. Então, quem você imagina que são as interlocutoras nessa conversa? Questão B. Sobre o que parece que elas estão conversando. Vocês acham que elas estão conversando sobre o quê? Né? Você viu que para nós que estamos lendo, parece que é uma conversa vaga, né? Mas que para elas tem um objetivo, né? Alguma coisa vai acontecer ali. O que pode acontecer ali? O que vai acontecer ali? Que elas têm que arrumar, que o homem vai ali mexer, vai continuar, já teve na noite passada, né, numa outra noite, né? Aí vai ter de novo, não é naquele dia, vai ser no outro dia. Né? O que vocês acham que vai ter aí? Deixa até a véspera. Né? Então a véspera quer dizer que não é naquele momento que vai acontecer, vai ser no outro dia. Né? Então o que vocês acham que vai acontecer aí? E o que pode ser? Pode ser uma reforma, pode ser uma festa, um baile. O que vocês acham que vai estar acontecendo aí? A questão C. É possível dizer com certeza a que coisas, pessoas ou fato que elas se referem? Sim ou não? E por que não? A gente consegue determinar o que elas estão falando? Tá? Sobre que coisa, sobre que pessoa? Quem é esse homem que foi lá? Hein? Quem pode ser ele? Então a gente consegue ter essa determinação do que vai acontecer, sobre o que elas estão falando. Aí vocês vão dar o exemplo, tá? Se sim, por quê? Por que você acha que sim? O que determina ali? Se não, por que você acha que não? O que você pode tirar ali do texto que comprova que não, que comprova que sim? A D. Quais são as palavras utilizadas no texto para substituir as coisas ou pessoas? Tá? Ela vai utilizar lá os pronomes, vai utilizar outros substantivos, outros verbos, tá? Outros advérbios. Então, o que pode ser? Quais são essas palavras que podem ser utilizadas no texto para substituir coisas ou pessoas? Tá? Quais são os pronomes ali que podem ser utilizados para substituir coisas ou pessoas? Quais são os outros substantivos? O verbo ali, o advérbio, quais são que podem substituir ali? Tá bom? Aí vocês vão escrever essas palavras. Que nem ela está substituindo quem? Ou ela é um pronome, tá?
Questão E, na última questão. Imagine que você esteja assistindo a cena mencionada no texto. Seria possível identificar as pessoas, fatos e objetos? Sim ou não? E por quê? Tá? Então aqui, ó, na questão C, nós estamos perguntando sobre o que elas estão falando. Na questão E, imagine que você esteja assistindo a cena mencionada no texto, que você esteja vendo essa cena. Vamos usar a imaginação. Viu que o autor lá da atividade, ele falou no início, nós temos que trabalhar muito com a nossa imaginação aqui, tentar compreender o texto nas entrelinhas, né? É o dito não dito, como é chamado às vezes, tá? É aquilo que está ali expresso, mas que não foi falado. Então, o que pode ser aqui? Se eu fosse imaginar essa cena, seria possível identificar as pessoas, o fato que está acontecendo, quais são os objetos que ele estaria carregando, tá? E por que isso? Aí vocês vão colocar a resposta com a palavra de vocês. E a questão F, olha, são 6 questões, desculpa aí. A questão F. Depois de ler a trilha do conhecimento e o texto, explique por que o texto chama-se vaguidão específica. Depois de ler a trilha do conhecimento, depois de ler o texto, depois de eu ter já conversado com vocês lá no início, né, já ter falado, ter questionado vocês, porque o próprio autor ele já questiona no início, tá? Por que você acha que esse texto se chama vaguidão específica? Aí eu quero que vocês coloquem com as palavras de vocês, tá bom? Ó, uma boa aula, uma boa atividade, tá? Façam as atividades, nós estamos tendo em aula ainda, gente. Não sejam prejudicados, tá? Não se prejudique. Vamos estudar, vamos fazer a nossa parte. Ah, mas tal outra pessoa não está fazendo. Deixa o outro de lado. Vamos cuidar de nós, tá? Nós temos que fazer a nossa parte. E falar em fazer parte, não esqueça. Evite sair de casa por qualquer coisa. Procure ficar em casa, tá? Se for sair para algum lugar, sempre lave a mão com álcool em gel, tá? Passa o álcool em gel, entrou no estabelecimento, saiu, chegou em casa, lave a mão com sabão direitinho, tá bom? Não esqueça de usar a máscara. A máscara não é para ficar na boca, a máscara não é para ficar no queixo, a máscara não é para ficar no pescoço, é para tampar o nariz também, tá? Tem que tampar o nariz e a boca. Então usem direitinho, se cuidem, tá? E depois, no final na próxima semana, eu passo a atividade para vocês, tá? E com certeza vai ser uma produção de texto. Vão se preparando aí, tá bom? Beijo para vocês, até mais, estamos com saudade, mas em setembro estamos de volta aí, se Deus quiser, tá bom? Tchau, tchau para vocês. Setembro não, vocês vão demorar mais um pouquinho. Tchau, tchau.